Durante a semana passada, começou a rolar um debate sobre a necessidade e eficiência desses treinos conjuntos por conta das inúmeras brigas, todo dia, inúmeras brigas no mesmo treino entre dois times, pau quebrando várias vezes, e aí o pessoal afasta, respira, os técnicos conversam com os times, volta para a linha, volta para o campo, briga de novo. E imagina você controlar essa galera brigando de pé, de capacete, sem ter como entrar no meio sem correr risco, né? Se você entrar no meio quando o pau estiver quebrando, você vai se machucar, seja você juiz, seja você técnico. Então, veio essa discussão. Tanta briga, tanto desgaste, tanta estafa. Qual que é a necessidade? Existe mesmo a necessidade desses treinos conjuntos? Teve casos de lesão por causa de briga. Cornerback dos Commanders, o Danny Johnson, lesionou o ombro depois que no treino conjunto com o Baltimore, o Mark Andrews simplesmente levantou, pegou o cornerback e pum, atirou no chão. Ele caiu em cima do ombro e lesionou. Então, Batata, você como coach, você está observando, é briga no treino, aumenta a animosidade, porque os times que treinam em conjunto são os times que se enfrentam na rodada da pré-temporada no final de semana. Então eles carregam essa animosidade do treino para o jogo. E ainda tem essa estafa física que está todo mundo estressado, cansado, no calor, no ritmo de training camp, que é o ritmo mais desgastante fisicamente, consequência, né? Consequência diária de estafa física e psicológica. Você acha que vai fazer cada vez menos sentido mesmo os treinos conjuntos? Ou é só uma fase, a gente está passando aí por um momento pontual e o que o negócio parece que está saindo um pouquinho do controle, estão perdendo a mão, depois que regularizarem isso, nos próximos anos voltam os treinos conjuntos, como sempre foi. Cara, a primeira coisa que é sempre interessante lembrar é o seguinte: às vezes a gente comenta sobre briga em treino e tal, e a gente esquece que o futebol americano ele é, por definição, um esporte de dominação física, né? O Wallace jogou, ele sabe disso também. Então, assim, é normal às vezes o juiz apitar e o OL bloqueou por mais tempo do que ele deveria. O que aconteceu o problema do Kelce mesmo hoje? Alguém bateu no running back que já tinha acabado de jogada, alguém foi lá e bateu no running back. O Kelce viu e isolou o maluco para outra dimensão, provavelmente, né? Que o Kelce é desse. E aí, você cria uma situação insustentável, às vezes, eu acho, com esses treinos conjuntos. O Kelce, só para ficar nesse exemplo, o Kelce ele não poderia ter feito outra coisa, né? Porque é um papel filosófico dele como jogador de linha ofensiva proteger os skill players que ele tem responsabilidade. Então, assim, ele assume isso como identidade pessoal dele. Então, se ele vê, a mesma coisa deve ter acontecido quando alguém tentou bater no Anthony Richardson lá. Os OL do Colts deve ter ficado maluco, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa ele existe. Não vai deixar de existir, acredito eu, porque é uma parada, assim, cultural, identitária, assim, os caras não vão largar isso. Tem uma questão nesses treinos conjuntos que é a seguinte: por que o treino conjunto é marcado? Você falou bem, né? Os times treinam durante a semana, jogam geralmente no fim de semana. Os treinos, eles. Só que isso não acontece toda vez, né? Isso acontece quando geralmente os técnicos têm bom relacionamento. Né? Então, assim, o Patriots é um time que sempre fez. Quando o Texans era do Bill O'Brien, o Bill Belichick e o Bill O'Brien eles combinavam de fazer treino junto. Depois, com o Mike Vrabel, mesma coisa. O Patriots fez algumas temporadas de treino conjunto com o Titans. O Patriots fez com o Saints. O Bill Belichick é amigo do Sean Payton, tá entendendo? Então, assim, na época que o Sean Payton era head coach do Saints, obviamente. O que os caras esquecem é que os jogadores talvez tenham rusgas entre si, né? Assim, embora os técnicos não tenham, o técnico ele não encosta em ninguém, né? Os jogadores, por outro lado, eles têm ali um free pass de contato, dependendo do tipo de treino. Então, esse é evidentemente um lado negativo, precisa se pensar. Eu não sei se eu sou contra, e aí eu vou explicar por quê. Esses treinos conjuntos, diferente do jogo, você consegue controlar especificamente o que você quer ver taticamente e tecnicamente. Então, você vira, sei lá, Patriots e Packers, por exemplo. O Bill Belichick vira pro Matt LaFleur e fala assim: eu acho que amanhã a gente podia fazer red zone pro meu ataque. E o Matt LaFleur fala: tudo bem, eu queria fazer meio de campo pra minha defesa. Tudo bem? Tudo bem. Então os caras eles conseguem, você consegue controlar especificamente o que você quer ver. Enquanto que no jogo não dá, né? No jogo é isso aí, o jogo é o jogo. O jogo vai acontecendo, é fluido. Enfim, a coisa não é do jeito que você espera, né? E é diferente você controlar situações de jogo dentro do seu próprio treino, seu ataque contra a sua defesa. É diferente você controlar contra outro ataque contra a defesa, tá entendendo? Assim, e os times têm necessidades diferentes, então meio que todo mundo vai tentando se ajudar ali em termos táticos. E aí eu acho que essa questão física é um efeito colateral muito sério. Em termos de lesão, não tem muito o que falar, né? Vai acontecer, tanto em treino quanto em jogo, não tem muito para onde escapar. Tanto que os treinos da NFL eles são bem regulamentados com relação a isso, né? Não pode ter contato em todo o treino, enfim, tem
uma série de questões. Mas, assim, eu não consigo ver como que isso não vai para frente. Assim, eu não consigo ver o fim dos treinos conjuntos, assim, de vez. Eu acho que times que sabem que podem haver uma animosidade com outros times não vão fazer mais. Dado esse caráter que tem o treino conjunto, de ajudar taticamente os times a preparação para a temporada, não para o jogo especificamente do fim de semana, eu não consigo ver acabando tão cedo, assim, para ser bem honesto. E só para o Batata definiu bem, só para dar uma pitadinha a mais, tem muito jogador que confunde violência com agressividade, né? Você tem que ser agressivo, não necessariamente violento, para jogar futebol americano. Quando os dois times tem muita gente disputando posição, querendo uma vaga no elenco final, então torna isso mais tenso, porque tudo bem, o Kelce não vai perder a vaga dele nunca no time, mas o cara que foi taclear lá o running back, às vezes está lutando por uma vaga no corpo de linebackers do adversário, ou está lutando para ser cornerback, para poder mostrar que pode blitzar mesmo jogando de corner ou de safety, por exemplo. É uma posição comum ali que você tem esses híbridos. Então, é muito difícil você mensurar isso. O que me escapa à compreensão é o que a gente viu, e aí eu aproveito para introduzir aqui o episódio do Hard Knocks do Jets, é confusão nesses treinos conjuntos. O cara tá na sideline, sem capacete, vendo, e aí, do nada, tem confusão, ele entra botando o capacete para entrar no meio da briga, meu. Isso me escapa a compreensão. Mas, meu querido, você não tá nem na confusão. A confusão não é com você, cara. Ninguém te encostou, ninguém te puxou, ninguém te tacleou, ninguém te bloqueou. Saiu uma confusão, o cara mete o capacete e vai lá pro meio da confusão. Então, eu acho que cada vez mais com o ambiente que a gente vive de redes sociais, egoísmo, aquela coisa exacerbada do eu sou o macho alfa e tal, eu acho que isso tem tido tendências às confusões maiores nos training camps. Eu também não vejo muita saída a não ser cancelar esse treino, embora seja muito mais eficiente, por exemplo, você jogar e treinar contra a defesa do Texans, né? Mesmo que seja a defesa do Texans, por exemplo, do que a defesa 2 do Miami simulando a defesa do Texas, que é o que acontece mais ou menos, para quem não sabe, aí nos treinos de futebol americano, o ataque 1 treina contra uma defesa simulando a defesa do adversário. Mesmo que os jogadores sejam bacanas e façam as funções que existem na outra defesa, eles nunca vão ser os defensores titulares do outro time. Então, sempre tem um déficitzinho aí, uma diferença que seria compensada por esses treinos. Mas se for arriscar ter confusão, ter treta todo treino, não dá. Né? Todo snap, no caso. O que eu não entendo a gente sabe que existe animosidade entre jogadores dependente dos técnicos. Ok. E aí eles se reencontram ali e eles vão querer dar um toquinho a mais, vai irritar o outro vai querer ir pra porrada, e aí os colegas de time tomam as dores e generaliza. Beleza. O que eu não entendo é a NFL, que quando tá lá nas OTAs, sai distribuindo multa para os times à torta e à direito, porque passaram 3 minutos do período estipulado para treinar de pads. Tira dia de treino das OTAs porque marcaram uma reunião de 15 minutos para assistir um vídeo que não podia ter marcado porque é voluntário e não pode. Aí quando chega e vê o Aaron Donald tentando acertar a cabeça do cara do outro time com capacete, não tem punição, porque ali no treino, os treinadores que se resolvem. Então, eu acho que não vai acabar também. Eu acho que vai escalar até alguém se contundir de maneira séria, porque, coitado, o cornerback Danny Johnson, até perto do próprio Mark Andrews, ele não é ninguém. Vamos falar a verdade? Vamos falar no popular. Ele não é ninguém. O Danny Johnson, se passar no shopping aqui, não é isso que o Magal falou antes, se passar no shopping, ninguém vai parar para pedir para tirar foto com ele. Nem o Washington. Muito menos aqui. O Mark Andrews já vai ter uma galerinha que vai falar, porra, é o Mark Andrews. Então, quando machucarem uma estrela dessa, igual a gente falou que quando o bicho pegou no treino dos Eagles, foram para cima do Anthony Richardson. Quando começar a partir para o lado de uma galera mais identificada, a NFL vai tomar alguma precaução, não vai acabar, mas regulamentar. Se tem um cara monitorando os treinos das OTAs para multar técnico que treinou de pad o dia que não podia, como que não pode ter um cara ali do lado da arbitragem? Tem uma equipe de arbitragem inteira. A equipe de arbitragem dos treinos conjuntos
é a mesma equipe, porque eles usam isso como treino também, a mesma equipe que apita jogos. Então, coloca um cara lá, um fiscalzinho da NFL, opa, quem começou isso aqui? Quem que foi o cara? Beleza, seja multa, seja suspensão para jogo da regular, e aí eles vão começar a repensar fazer isso nos treinos. E aí o risco de alguém se contundir seriamente vai ser menor. Mas como sempre, a NFL ela é reativa, ela não é proativa. Ela não vai fazer isso antes de alguém se contundir seriamente. Mas eu tô com o Batata no sentido de que não vai acabar. Porque é muito importante nessa fase eles terem uma defesa diferente do próprio time para poderem exercer alguns pontos ali sem que o adversário saiba. Eu acho que é fundamental para a preparação do time para a temporada esses treinos conjuntos mesmo.